Bora, bora, bora! Fala, jogador, estamos aqui mais uma vez aí com o parceiro Sami. A gente vai bater um papo massa. Um cara genial, um cara do bem. Tava comentando aqui nos bastidores que ele é totalmente diferente aqui na mesa daquele cara que jogava, né? Um cara de raça, vibrador, e a gente vai conversar um pouco com ele aqui. Vocês vão sentir aí um pouco de quem é essa fera. João Marcos, um parceiro, um cara dedicado, um paizão e, acima de tudo, um grande profissional e uma grande pessoa. Como eu tava comentando aqui com ele, assim, quando eu conheci ele a primeira vez lá no CT, fiquei espantado, né? Porque a gente conhecia o João de jogar. Sim. E conhecer ali ele no dia a dia, um cara sereno, um brincalhão, um cara da resenha. Olha, esse cara sério assim, eu nem imagino o quanto esse cara resenha, que gosta de verdade. Os meninos, ele brinca com todo mundo da categoria lá, e quando a gente tá lá, eu já presenciei várias vezes ele brincando com os meninos. E vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouco mais desse cara gigante, ídolo da torcida do Ceará, ídolo, né? Recentemente entrou aí com a orelhuda, junto com o Durval na Copa do Nordeste, representando o Ceará. E é isso aí. E aí, cara, como é que tá? Seja bem-vindo, estou muito feliz de receber você aqui. E vamos pra cima que a gente tem muita coisa pra contar aí. Fico feliz, né, pelo convite. Quando chegou o convite de imediato, eu já respondi que viria. Né? Sempre tiveram um respeito muito grande por mim, então o mínimo que eu tinha que fazer era retribuir, né, de alguma forma, vindo conversar com vocês, bater um papo bem legal. Né? Eu fico feliz pelas palavras, né? E a gente tenta, na medida do possível, ser uma pessoa simples, né, que tenta ajudar as pessoas para que as pessoas possam conseguir realizar os sonhos delas. Isso é bom, cara. Assim, o Sami, que é o menino das pautas aqui, né, do nosso podcast, a gente foi um pouco meio rápido, né? Ele produziu, mandou lá, e uma das coisas que eu tinha comentado muito mais com o Ian quando estava vindo é que ele falou assim, pô, Kelvin, ele vai ir, ele arrancou um dente lá, fez um canal, uma coisa assim, falou, não, Kelvin, eu quero estar lá, porque você representa, igual eu tava falando pra você, né, os meninos que você agora é treinador, né, da categoria 13 e 14 ali, e muitos deles não têm a dimensão de quem é o João Marcos, né, de que ele conquistou, o quanto você honrou a camisa do Ceará, e a gente fica muito feliz de estar começando, né, o nosso projeto, estar conseguindo trazer pessoas como você, que tem uma história gigante no clube. A gente comentou aqui no podcast que falta essa identidade do atleta com o clube, aquele cara que vestiu a camisa depois que chegou e foi até o final da carreira e lutou e está trabalhando no clube, né? Então isso mostra a importância que você teve no clube. E eu queria que você já explicasse, cara, essa sua trajetória, né? Ele puxou aqui, que você começou no Marília, mas a gente queria escutar isso de você. Por isso que eu não puxei muito aqui para a pauta, porque eu acredito que você contando vai dar mais ênfase e as pessoas vão entender um pouco mais de como você iniciou e de quem você é hoje, né? É um sonho, né? A gente, quando criança, sempre teve o sonho de se tornar um atleta de futebol, né? Meu pai jogou futebol no interior de São Paulo, né? Todos que o conheceram falaram que ele jogou em alto nível, né? Mas ele fez as escolhas dele, né, durante a vida e muita gente fala que ele poderia ter jogado em clubes de maior expressão. Ele jogou somente no interior, como eu disse, no Marília, oeste de Itápolis, mas ele tinha condição de ter alcançado, né, uma coisa muito maior. Aí eu fui, dentro dessa história aí, a minha família alimentando esse sonho, né, de fazer com que eu me tornasse um atleta profissional. Isso aconteceu em 2001 no Marília, né, depois de ter passado por algumas escolinhas dentro da cidade, né, Expressinho, Santa Fé, o Interesporte lá que tinha. E aí a gente sempre almejou, né, jogar um campeonato paulista, e isso começou no meu primeiro ano de júnior, né, do Marília. Joguei o primeiro ano de júnior, joguei o segundo, e no terceiro ano a gente já estava meio desesperançoso de conseguir realizar esse sonho, né, de se tornar um atleta. Dentro desse tempo que eu estava esperando, eu conversei com os meus pais, falei que ia parar de jogar futebol. Né, a minha mãe e meu pai conversaram comigo e falaram assim, pô, a gente esperou tanto tempo. Tinha quantos anos aí já? Eu tinha 18 para 19 anos. Aí eu precisava começar a ajudar em casa. Chega uma hora que aperta, né? Chega, não tem como. A gente precisa, como a gente diz no interior de São Paulo, se gostar, né? Que a gente precisa começar a ajudar os pais, a colocar dinheiro em casa. Você também começar a ter uma independência, né? Muita gente fica nessa aí, né?
muita gente não se torna jogador profissional por causa dessa pressão de ajudar em casa. Ou joga bola ou ajuda em casa, né? Então muita gente fica, mas ainda bem que tu conseguiu seguir. Foi por causa do apoio da minha família, né? Eu tenho vários amigos que ficaram no meio do caminho, né? Por causa disso, né? Não teve esse apoio dentro de casa. Né? E em 2001 eu profissionalizei, né? O Vanderlei Paiva é um treinador que eu tenho um carinho muito grande por ele. Foi o treinador que me lançou no Marília, né? O treinador que fez com que eu jogasse o segundo semestre de 2001, que foi na primeira Copa Paulista, né? Onde nós chegamos até a semifinal. Ele fez com que eu jogasse, conseguisse meu primeiro contrato profissional. Meu primeiro contrato profissional eu assinei em branco, né? O contrato de 5 anos, recebia R$300, eu não sabia nem o valor que eu ia receber. Só assinou e... Só assinei porque realizei meu sonho, né? De me tornar um atleta profissional. E a partir daí as coisas começaram a acontecer, né? Devagar, tudo no tempo de Deus. No meu segundo ano de profissional, eu já fui campeão paulista da Série 2 com o Marília, né? No ano de 2002. E aí depois eu realmente firmei o pé no profissional, né? Joguei 2003 no Marília, 2004, 2005, 2006 e aí em 2007 fui emprestado para Ponte Preta, né? Retornei para o Marília em 2008. E aí no final de 2008 eu achei que estava na hora de eu sair. Estava na hora de eu sair do Marília, né? Encerrei o ciclo no Marília. Tinha contrato ainda? Não, foi o termo do meu contrato. Eles queriam renovar, mas eu achei que estava na hora de sair. Né? E quando eu terminou meu contrato em 2008, eu já tinha recebido um primeiro convite do Ceará. Né? Mas eu já estava certo com o Noroeste para disputar o Campeonato Paulista. E aí, em maio de 2009, eu cheguei no Ceará, dia 1º de maio. E de lá para cá as coisas andaram muito bem para mim, graças a Deus. Né? Consegui fazer uma história muito legal dentro do clube, onde eu fico muito feliz com o que eu conquistei. Né? Mas conquistar título, conquistar muitas coisas dentro do clube para mim é importantíssimo. Mas conquistar o respeito da torcida para mim é o essencial. Né? Eu tive uma oportunidade de ter uma bandeira com meu rosto, eu olhando no estádio isso. Isso para mim foi legal pra caramba. A gente sonha se tornar um atleta, mas não a chegar a esse nível, né? E quando os meus pais vieram para cá, eles viram a grandeza do Ceará. Ou seja, todos os amigos meus ainda acompanham o Ceará por causa de mim. E eu fico muito feliz por causa disso. Quando você fala sobre o carinho, e é engraçado, antes de começar o episódio, o Ian não tinha batido foto com ninguém aqui, né? E pediu para bater com o João Marcos. Então isso, cara, já demonstra o quanto você significa e né, para o Ceará. Não só para o Ceará, você tem uma representatividade grande, enorme dentro do clube. Quem está lá no dia a dia, você não quer ser tratado dentro do clube por quem você foi dentro do campo, né? Você tem um costume do profissional que você é. Você nunca usou isso como muleta. Porque eu sou um João Marcos. Entende? Você sempre procurou seu espaço em relação a isso. Então, quando você fala que, né, ficou feliz de ter uma bandeira lá, né, estampada, com você se vê ali, sua família vir e ver o carinho que os torcedores têm com você, e comparando isso com títulos, e realmente é o que fica, né? No fundo, você é reconhecido por conta dos títulos, obviamente, né, pela história dentro, mas você parou de jogar e você é parado na rua, você é parado no shopping. As pessoas te reconhecem ainda em relação a isso. Eu acredito que isso é muito bom. Não sei como você vê isso, né? Você, para quem vê o João Marcos assim, ele é um cara um pouco tímido e ao mesmo tempo bem resenha. Ele consegue consegue oscilar bem isso, né? E é um cara muito sério quando tá trabalhando. Tanto que é poucas vezes que você vê ele dentro do CT, quando ele tá dentro do campo com resenha. E já presenciei isso de ele ter conversa com os meninos ali, acabou o jogo, ele vai andando para dentro do vestiário ali, ou no caminho ali do CT, conversando com o cara. Então, como é para ti essa representatividade? Né? Eu sei que eu sou um ídolo, e eu tô na base, e eu não posso usar isso como muleta, mas como experiência de poder ajudar os meninos. E passar para os meninos, né? Como experiência, a gente fala. Você estava comentando aqui que ajudou um garoto, o Nicolas, né? Um volante. Como você consegue trabalhar ao mesmo tempo com a experiência que você teve, obviamente, né? Você é um baita profissional, e conciliar isso, né? A sua experiência, a sua vivência junto com os meninos ali no dia a dia.
A gente, né, como você colocou, né, a posição do João Marcos hoje dentro do clube é como funcionário. Né, o Ceará abriu as portas para mim, eu tenho uma gratidão muito grande, né, pela oportunidade que o Robson me deu de começar a trabalhar no Ceará fora de campo. Então eu sou muito grato ao Robson por causa disso. Né, o Robson me ajudou, né, em alguns cursos, ele pagou alguns cursos para mim. Né, e aí não adianta você somente ter uma história legal dentro de campo, mas não se capacitar. Né, e por isso que eu sempre tento tá lendo, tá assistindo, tá procurando saber mais alguma coisa para poder ajudar os meninos. E eu me importo muito com eles. Né, tem até treinador que brinca lá, pô, o João protege o jogador. Não protejo o jogador. Paizão, né? O João é paizão, mas eu tento oportunizá-los. Né, eu tento ao máximo oportunizá-los, tento ao máximo estimulá-los para que eles possam dar o melhor deles. E a partir dali a gente tem um parâmetro se ele vai ter margem de evolução ou não. Né, e eu me vejo muito na pele deles. Eu sei o que eles estão passando. Eu sei o que eles sonham. Né, e aí a gente tenta ajudar esse sonho, alimentar esse sonho, formá-los para que eles primeiro sejam cidadãos. E eu pego muito no pé na questão de disciplina. Boa. Né, a gente sabe como que é o meio do futebol. Né, tem muita gente boa, mas tem muita gente também que não é legal. Né, para não dizer outro termo. E aí os meninos sim precisam estudar. Precisam entender as coisas, interpretar um contrato. Né, eu sempre falo com os meninos, quanto mais você exercitar o seu cérebro, mais você vai ter a parte cognitiva melhor. Né, para interpretar alguma ação, para fazer as coisas. E eu me importo muito com eles, como eu disse. Né, eu sei que é difícil chegar. Né, e eu sempre uso, porque a gente tem muitos meninos de comunidade. E a gente sabe como é difícil o entorno deles. E eu sempre falo do Buiú. O contexto do Buiú era muito complicado. Né, não cabe nós aqui a entrar em muitos detalhes, mas sempre foi muito complicado. É difícil, né? É muito difícil. E hoje as pessoas podem olhar o Buiú lá dentro da comunidade e falar assim, pô, o cara conseguiu. Sim. Vira referência. Lógico, essa é a ideia. E é uma transformação, não só dentro de campo e fora de campo também, né? O cara hoje, né, que da igreja, né, tem uns princípios bastante legais para quem ele era antes, quando subiu ali no profissional, né? Como você falou, era um contexto bem diferente. É muito complicado. Né? Porque as pessoas associam muito o sucesso a ter jogado somente em time grande. Conquistar muito dinheiro, adquirir muitos bens. Eu não vejo sucesso somente isso. Se a gente vê a carreira do Buiú, a vida do Buiú, é uma carreira de sucesso. Sim. Então a gente tenta usar esses exemplos dentro do clube, assim como o Raul. Né? Infelizmente o Raul está machucado de novo. Mas é um menino que constituiu família, ajuda a família dele, centrado ao extremo. Né? A gente sempre pega alguma coisa do Raul como exemplo para os nossos volantes. Né? Esse controle de centro muito bom que ele tem. Então a gente tem exemplos que saíram do clube que a gente usa na base para que os meninos também possam ver que eles podem conseguir. O Sami aí, que é um cara mais detalhista, assim, né? Um enciclopédia aqui do nosso podcast. Ele é um cara que ele gosta muito dos detalhes, né? E a gente tem aprendido junto em relação a isso. E quando você fala, né, da dificuldade ali do Buiú, né, hoje está no Sampaio, é uma realidade que ela é, como eu posso dizer, muito normal dentro do futebol. Porque os meninos, ou eles estudam ou eles jogam. Hoje o contexto mudou, né, porque você é obrigado a estudar para poder jogar. Então olha como as coisas estão começando a mudar. E essa questão de educação ligada ao futebol, e o Ceará tem essa importância, né? A psicóloga ali, no dia a dia a gente consegue ver que os profissionais cada dia mais estão se capacitando, e quando você fala que isso importa, e você usa essas palavras, eu sei porque eu vivi, não distingue a realidade deles hoje para o que vai ser no futuro, se eles conseguirem ou não ser jogador de futebol. Mas como você falou, que é o mais importante é o ser humano, né? O que esse menino daqui a 5, 6 anos vai se tornar se ele não conseguir ser jogador de futebol? Que é uma realidade que a gente estava comentando aqui, que muitos pais não cumprem o papel de pai,
né, de educar. E às vezes coloca a educação na escola, no clube, sendo que esse papel primeiro tem que sair de dentro de casa, né? E também vem um outro assunto que eu queria até que você comentasse, né? Tem se crescido uma linha de pensamento muito forte de que o do pai empresário, né? Do pai que opina muito. Eu li um artigo, acho que mês passado, que os pais meio que vão para os jogos, não vão mais para torcer para os filhos ou para o time que ele está defendendo a camisa, né? Eles estão indo lá para fazer um pré-julgamento se o filho dele jogou bem ou não. Para quando acabar o jogo, no caminho do campo para casa, ele conversando: por que tu não jogou bem? Por que tu não fez isso? Por que tu não fez aquilo? Por que o treinador, o que o treinador falou contigo? Né? Eu queria que você, que é do dia a dia, e agora como treinador, que vai sofrer bastante, diga-se de passagem, como diz o Neto, como tá sendo para você hoje sair de dentro do campo, que você jogou a vida toda, e agora tá sendo treinador, né? E essa responsabilidade, querendo ou não, vai cair no seu colo, né? De instruir o atleta, não só profissionalmente ali, né, dentro do campo, mas também a questão humanizada, né? De formar o menino não só como um atleta, possivelmente profissional, mas como ser humano. Hoje o Diniz, ele deu uma entrevista faz poucos dias, né? Na final do Carioca, né? Falando da importância do atleta, do humano do atleta. Ninguém se importa com isso. A imprensa não importa, você não se importa com isso. E a imprensa bate muito em cima desse humano, não do atleta. E aí ocorre da pressão aumentar muito em cima desse atleta. A torcida, ela vai ouvir e ela vai falar. Ela vai assistir e ela vai falar. Eles não têm responsabilidade nenhuma do que eles fazem. A maioria da imprensa. Tá entendendo? Eles colocam coisas que gera uma pressão muito grande em cima desse humano. O atleta, se você opina, pô, ele tá jogando mal, ele tem que sair, precisa contratar pelo lugar dele, beleza, é uma opinião sobre o que você tá vendo, o que ele tá produzindo. Do jogo, né? Do jogo. E o atleta, ele tem que saber conviver com isso. Com essas questões. No momento de dificuldade, como é que ele vai se comportar? Então, mas ninguém se importa com isso. E isso está acontecendo na iniciação esportiva. Eu vou assistir alguns jogos da iniciação esportiva. Desculpa o termo, chega a dar nojo. Porque estão pressionando tanto os meninos que o futebol ele deixa de ser prazeroso. É uma cobrança por resultado inadmissível para uma criança de 8, 9, 10, 11 anos. É uma pressão grande. São pais do clube adversário ou do time adversário que pressionam o outro time. Como é que você sai de casa para falar para uma criança de 10, 11 anos: chuta que o goleiro é ruim? Isso é complicado. Isso é né? covardia. É uma criança que está jogando futebol. Então o futebol está deixando de ser prazeroso para essas crianças. E a pressão que estão exercendo em cima deles é horrível. E eu tenho uma opinião sobre os pais. Alguns pais, não são todos. Alguns pais atrapalham o processo. E atrapalha muito. Porque acha que ser pai de atleta é profissão. E não é. Ele tem o direito de cuidar do filho dele. Eu, como estou à frente de duas categorias hoje, eu sou muito grato aos pais por levarem os seus filhos para o clube, por deixarem os seus filhos serem treinados por mim. Eu sou muito feliz por causa disso, eu sou muito grato aos pais. Mas ao mesmo tempo eles precisam entender que existe um processo, existe disciplina. E no momento que tu perde isso, tu perdeu o comando da coisa. Entendeu? E aí eu deixo muito claro para os meninos como é que a gente vai trabalhar, como é que eu vou dar oportunidade para todo mundo, até para não queimar um atleta. Entendeu? Eu tenho essa preocupação com esses meninos. Alguns pais não têm. Ou alguns pais não entendem, têm a preocupação, mas não entendem o processo. Sim. E o meu papel é deixar isso bem claro, tanto para os atletas, quanto para o clube, quanto para os pais. Isso precisa estar bem claro.
Porque a gente sempre ouve dos meninos o seguinte: o que é que eu preciso melhorar? O que é que eu preciso melhorar? Meninos de 12 anos, de 11 anos, de 10 anos, fica sempre: o que é que eu preciso melhorar, professor? O que é que eu preciso melhorar? Entendendo? Estão colocando uma carga excessiva muito em cima desses meninos. Não tem necessidade. O futebol deixou de ser prazeroso para essas crianças. A pressão está muito grande. E eu sou totalmente contra isso. A gente trabalha com formação. Pressão de sub-20, sub-23. Uma categoria de iniciação. Uma categoria de iniciação. Isso não é o correto. Isso não é o normal. Então, a partir disso, está se criando uma geração de pais e atletas altamente mimados. E é difícil isso. Você lidar com tudo isso é complicado para o clube. Porque sempre ficam pressionando o clube. Sempre ficam pressionando. A gente tem meninos de 12, 10 anos, 11 anos. Os pais se colocam numa situação que eles acham que são o mais importante que o processo. Entendem mais, né? Entendeu? Respeito toda opinião. Toda opinião. Se eu concordo ou não é outro 500. Mas eu respeito tudo. Ele tem a opinião dele. Beleza, cara. É assim que é a democracia. Eu convivo dos contrários. Ele tem o direito de defender o que ele quer. E eu defendo o que eu quero. E é o convívio dos contrários. A gente não precisa concordar. Mas a gente tem que se respeitar. Sim. É isso que as pessoas... Acima de tudo, respeito, né? Lógico, é isso que as pessoas não estão entendendo. É isso que está perdendo. A gente foi jogar no Sub-14. O técnico adversário, meu atleta pegava a bola e ele falava: vai para cima dele que ele é fraco. O treinador ofendendo o meu atleta. É para ser treinador e educador, né? Você tá entendendo como que tá difícil o negócio? O cara da competição estava do lado, eu mostrei para ele. Ele ficou na dele. Respeitei a posição dele. Entendeu? Eu sei que para ele também é difícil corrigir isso. E eu acredito que nem parta dele. Mas eu mostrei para ele o que está acontecendo. Ou seja, se está todo esse... Dentro desse contexto aí, pais, até treinadores, pressionando crianças, psicologicamente essas crianças precisam ser muito fortes. O trabalho psicológico com essas crianças de motivação, ele precisa ser muito forte. E é difícil pra caramba nessa idade. Verdade. É muito complicado. Não estão respeitando o processo. Não estão respeitando essa faixa etária. Esse é o maior problema. Hoje, dentro da iniciação esportiva, eu vejo que é isso. O Samir vai te fazer as perguntas dele aí, mas eu queria só pegar um pouco da tua fala. Hoje, principalmente na base, aqui, graças a Deus, está começando a mudar um pouco esse conceito, mas às vezes na base o mais importante não é formar, é ganhar. Entende? Os caras não estão preocupados em formar tanto o atleta como o ser humano. Eles estão muito mais preocupados com o resultado. Por quê? Por causa do cargo, por causa do status. E eu fico muito feliz quando você se fala disso, de se preocupar com a criança. Né? Beleza, você está trabalhando na iniciação, é outra dinâmica, né? Não é no 17, é outro não contexto. É no 20. É outro contexto, obviamente. Não é rendimento, né? Sim, mas aí que tá. Se você começar a educar esse menino desde cedo, quando ele chegar no 17, na transição pro 20, ele vai estar melhor emocionalmente, vai estar melhor preparado. Então, é como você falou, o seu adversário, o treinador adversário, ele tem que ter em mente, na ideia, que tem que competir. É claro, você está na competição, você vai competir, claro. Mas tem princípios acima de ganhar e vencer. Entendeu? Há princípios. Claro. E é uma coisa que eu acredito que você também não deixa fugir. Tem coisas que você não negocia acima dos seus princípios. Pelo menos eu não. Tem algumas coisas que elas são inegociáveis dos princípios que eu acredito. E as pessoas estão colocando o ganhar, o vencer, o que o meu filho seja melhor acima de muitos princípios. Eu acho que isso tem prejudicado o nosso futebol. Prejudica muito. Prejudica demais. Né? Como é que você vai fazer com que o menino evolua psicologicamente, seja forte mentalmente, se ele não participa dos processos? O jogador, ele joga, ele fica no banco, nem no banco ele fica. O que está acontecendo? O meu filho está de fora, eu vou tirar, vou levar para o lugar que ele joga. É isso que está acontecendo. Meu filho não está ganhando aqui. Não, então eu vou juntar alguns meninos aqui, vamos levar para cá para a gente ganhar. Não respeitam o processo.
Por isso que quando chega no sub-15, um menino que nunca ficou no banco, ou que nem fora do banco, ele não vai saber lidar com a situação. Esse é o maior problema. E os pais não estão pensando nisso. Porque sempre tira de um lugar, leva para o outro. Porque não, meu filho não está jogando aqui. Não, mas aqui ele vai jogar. Isso eu não vejo ganho algum. Sempre buscando privilégio, né? Sempre buscando uma zona de conforto. Sim. Acaba Acho que frustrando, né? essa zona de Também, né? conforto que ele falou aí foi bem, encaixou bem no contexto que tá querendo falar. Mas é isso, é a zona de conforto. É fácil, eu sempre vou motivar meus atletas a serem competitivos ao extremo. Dentro da regra do jogo e de forma leal, eles vão ser competitivos. Eles precisam ser competitivos. Sim. O mundo ali fora ele não é brincadeira. Eles precisam competir dentro de campo. E eles precisam saber que fora dele a competição também existe. Continua, né? Lógico que você precisa ser leal. Verdade. Como você disse, aos seus princípios. Você precisa ser leal. Né? Não dá para ficar aceitando as coisas do jeito que estão. Você precisa ter opinião sobre as coisas. Você precisa se posicionar. Por mais que você não concorde ou não peça a sua opinião, você precisa ter uma opinião sobre aquilo. Se pedirem, você se posiciona. Sim. Se você está dentro de campo, você está sem a bola, você tem que competir com os caras. Porque se você não competir, vai vir outro e vai tomar o seu lugar. Infelizmente é assim que funciona. Cruel. Cara, e a gente falou um pouco da tua idolatria no Ceará, tu que é pentacampeão cearense, tetra seguido e depois foi ser campeão no final da tua passagem. Foi campeão da Copa do Nordeste 2015 e a gente ouve muito falar sobre o DNA do clube, né? O DNA alvinegro. E a questão de trazer um João Marcos da vida, como o Fortaleza também faz com o Clodoaldo no Sub-13, 15, com o Reinaldo agora auxiliar do 17, mas também que já passou pelo 15 como auxiliar. Nessa questão do DNA alvinegro no Ceará, tem se trabalhado nessa questão para os meninos entenderem como que funciona o clube, como que funciona a filosofia do clube, porque muitas vezes, semana passada a gente teve o Ceará campeão da Copa do Nordeste, tri do Nordeste, mas muitas vezes esses meninos nem sabem quem foi o primeiro campeão, né? Sim. E o João Marcos é um desses caras que estava lá em 2015 e que representa muito do que é ser alvinegro. Então, tem essa questão da representatividade? Tem sim. Né? Eu sempre uso o termo com os meninos das duas categorias, né? DNA do Ceará. Precisa ter. Os meninos precisam pulsar. Precisa saber como que é jogar no Ceará. Precisa saber o comportamento. Né? Ele sabe que lá em cima, no profissional, vai ter a pressão. Quando o negócio não tiver bom, e quando o negócio estiver bom, a torcida vai carregar também no braço. E é legal pra caramba tudo isso. Né? Mas o que a torcida pede, o que o clube exige do atleta, a gente precisa estimular essas crianças a jogarem desse jeito. Lógico, dentro da sua faixa etária. Lógico, dentro de um equilíbrio. Mas isso ele precisa estar sempre dentro do atleta que joga no Ceará. Né? A gente gosta, porque de pegar principalmente meninos que torcem pro clube. É diferente, né, É diferente, cara. É diferente, verdade. É diferente pra caramba. Né? A gente vê os meninos que chegam de fora. Pô, e a gente precisa fazer com que eles comecem a viver o Ceará. O Ceará precisa estar dentro da vida deles, cara. Eles precisam sentir o prazer de jogar no Ceará. Precisam sentir o prazer de querer jogar no profissional do Ceará com o Castelão lotado, jogando um Clássico Rei, jogando uma final que seja. Eles precisam ver isso, eles precisam sentir isso. Com os atletas hoje que estão, que são atuais campeões do Nordeste. Né? De vez em quando o pessoal vai lá, o Luiz Otávio é um cara que gosta dos moleques pra caramba, né? Que sempre está conversando, o Luiz Otávio, o Richard, né? O Formiga estava esses tempos também conversando com os meninos. Então precisa ter essa proximidade. Precisa ter, quanto mais Ceará dentro desses meninos, para nós é muito melhor. Precisam viver, precisa pulsar o Ceará. Precisa tentar seguir a carreira dentro do clube. Né? De receber uma proposta, ver que uma proposta legal aqui, não. Eu quero ficar.
Eu quero jogar no profissional do Ceará. É isso que a gente precisa gerar nesses meninos. Porque hoje a gente sabe como é difícil, como é fácil ter esse acesso aos times maiores do eixo sul-sudeste. Sim. E é complicado concorrer com os caras. É difícil. Por isso que a gente precisa fazer com que esses meninos, cada dia mais, pulsem Ceará. Tenham realmente esse DNA verdadeiro. Não só da boca para fora. Porque da boca para fora é fácil falar. A gente precisa ter, dentro desses meninos, o prazer de estar jogando com a camisa do Ceará. O Sami falou em relação, né, a sua vivência ali no futebol. A gente vai entrar agora num ponto muito legal, cara. Como foi, né, na verdade, viver essa era vencedora ali do Ceará, onde o trio de aço, o trio de ferro, Helene Michel. Aquela nostalgia que era A gente até botou aqui João de Ferro, João de Ferro. Muralha Alvinegra. Ei, rapaz, mas que isso. Cara, como foi poder viver isso? Porque, bicho, eu gosto de futebol, eu amo futebol. E você poder entender um pouco de como foi viver tudo isso é muito bom. Por isso que A gente não tem noção, né? porque, tipo assim, a gente vivenciou o que a televisão mostrava. Entendeu? Aqueles caras que corriam, que davam carrinho de cabeça, que organizavam o time e, como você falou, tinha uma identidade muito grande com o Ceará. Que eu acredito que às vezes está faltando no futebol brasileiro essa identificação. E como você vendo, né, você é lá de Marília, vindo de lá, como é que você chega no Ceará, veste o manto e vira ídolo? Beleza, vem os títulos, mas a forma como vocês Entendeu jogam, rápido como isso, cara, como vocês jogavam, eu acho que o que marca o João Marcos, o que marca o Michel, o próprio Heleno, o próprio Boiadeiro, Sim. essa identidade com o clube, de dar declarações de eu não aceito, não é pra ser assim, nós somos grandes. Como foi, cara, vivenciar tudo isso? É legal você ver a transformação que o clube, né, teve depois do acesso de 2009. Eu já comentei algumas vezes que a gente tem um grupo, né, bem ativo de 2009 ainda no WhatsApp. Aí ele vira e mexe, a gente comenta, assim, pô, a gente que lançou essa semente, né, com o primeiro acesso, porque até então era só se manter na segunda divisão, não cair para a terceira, né, e tá disputando sempre o título do Campeonato Cearense, tentando fazer boas campanhas na Copa do Brasil. Eu acredito que a ideia do Ceará naquele tempo era essa, né, mas com o acesso, né, com a gestão do Evandro, as coisas mudaram, né, a visão do torcedor ela começou a mudar. O nível de exigência também começou a ser maior. Porque não tem jeito, cada conquista que tu tem, a responsabilidade pro próximo ano é maior. Isso é inevitável. E jogar no Ceará não é fácil. É difícil pra caramba. Né? E a gente vê, quando eu vou lá no profissional, lá na João Pessoa, dá pra ver como que mudou pra caramba. Verdade. Pô, a gente chegou lá, não tinha absolutamente nada. Com certeza. Quando eu cheguei lá, a dona Helena lavava a roupa do clube na casa dela. Entendeu? Pô, é uma coisa muito diferente do que hoje se vive dentro do Ceará. E é legal você ver o Ceará ter crescido tanto, né, de forma estrutural e também dentro de campo. Conquistar as coisas que conquistaram. Teve agora um descenso, né, mas isso serve como lição para se organizar e tentar voltar esse ano, para que o ano que vem, se possível na Série A, seja cada vez mais forte. E começa a almejar coisas maiores. E dá para fazer. Claro. Dá para fazer. A gente sabe disso. Né? Já fez, né? Já fez. Então, no momento que tu vê que outros clubes também estão fazendo isso, por que não? Então, eu acredito que daqui a pouco esse descenso, ele fazendo com que o Ceará suba esse ano, vai ser benéfico. Benéfico na forma de se organizar melhor. Né? Não acho que seja um clube desorganizado, mas daqui a pouco um ou outro ajuste que precisa ser feito, né? E é legal pra caramba, porque pô, a gente tem 2 CTs. Um da base e um do profissional. Que clube hoje tem isso no Brasil? Olha o tanto que o Ceará cresceu na gestão do Evandro e do Robson. Cresceu e cresceu muito. Né? Teve os erros, mas teve muitos acertos também. E isso faz parte. Sim. Né? E a gente vai nos erros consertando e nos acertos tentando melhorar. Toda gestão é isso. Né? Mas no momento que a gente tem um descenso, a pressão ela aumenta.
Ela aumentou e aumentou bastante dentro do clube. Né? Mas a torcida sabe também que caminhando junto, as coisas podem acontecer de uma forma muito melhor. Né? E a gente torce para que isso aconteça, para que as vitórias na Série B voltem e o Ceará possa voltar para onde ele tem que ficar, que é a Série A. Fala assim. Mas ainda voltando nessa questão daquela época, em que tu ainda jogava e tal, tem algumas histórias interessantes, né? O João Marcos nunca deve ter ouvido essa história, nunca deve ter contado essa história. A famosa história do Neymar, da briga com o Neymar, da discussão, do jogo na Vila. Parar a sensação, o novo Pelé do Brasil, né? Globo Esporte, matéria. Na verdade, a gente revisou, né? A gente revisou bastante naquele jogo e todo mundo bateu um pouquinho, né? Essa é a verdade. Pô, Helena tirou uma casca, o Anderson, Michel, todo mundo deu uma chegadinha nele, né? Mas aí de todos que bateram, o mais franzino era eu, então ele quis vir pro meu lado, né? Mas é coisa que acontece do jogo, né? Mas lá na Vila Belmiro teve um problema maior, né? Dentro do campo, assim. No final do jogo ele... Foi aqui ele veio no final do jogo, né? Uhum. Mas lá dentro de campo... Já tava rolando. Pô, o que foi dito um pro outro foi pesado pra caramba, sabe? Pô, e nosso time não arregava, né? Era a base de 2009, nosso time guerreiro pra caramba. Aquela questão. Né? Então, o nosso time não vacilava com os caras. Pô, tinha que medir força com os caras, a gente media, pô, não tinha problema. Né? Os caras, a gente sabia que tinha um coletivo a nível técnico melhor, mas a gente igualava muito o jogo, porque era um time que tinha muita disposição. E aí onde entra a identidade do Ceará. Por isso que o grupo de 2009 é tão identificado com o clube até hoje, por causa disso. Por causa dessa identidade. Por causa dessa entrega. Sabia que tinha aquela limitação técnica, né? Mas também sabia que, pô, se corresse com os caras iam passar mal com a gente. E o que a gente fazia? A gente se entregava muito e jogava no limite sempre. Por isso que a gente dificultou tanto. Né? E o PC chegou um dia lá, ele mete a porrada nele. Pô, eu chutei ele, a bola no pé do Dorival, e aí, cara, deu um tumulto do caramba lá na Vila. Né? Mas aqui ele ficou bravo, né? Porque a gente marcou pra caramba, ganhou o jogo. Né? Aí no final do jogo ele pisou no meu pé, eu falei que era um bebê chorão. E aí deu no que deu, né? Repercussão muito grande isso aí. Entrou polícia, se não me engano? Entrou a polícia. O policial deu acho que nas costas do Marquinhos ou do Marcel, não lembro. O tempo fechou. Né? Foi. O Bruno Aguiar veio pra brigar comigo. Né? Depois teve o pessoal do Deixa Disso. E aí foi onde entrou o Alisson, que era repórter da Verdes Mares, com o microfone aberto. Pegou o Vem Neymar. Depois disso aí, acabou minha paz, né? Não, o Deus, que é o nosso produtor, quando eu coloquei, né, galera, tá confirmado, João. Aí alguém perguntou assim, qual João? Aí ele, vem Neymar. Aí todo mundo ficou sabendo que era o João Marcos. Teve um torcedor um dia que, pô, João Marcos, tu lembra daquela briga que você teve com o Neymar? Eu falei, lembro, cara. Como esquece? E ninguém deixa eu esquecer também, né? Todo lugar vai perguntar, né? Sempre pergunta. E o bom disso, cara, assim, é porque o Neymar é o Neymar, mas naquela época ele tava começando já a despontar, fazendo mágica nos jogos, né? Tem aquele jogo emblemático contra o Flamengo. Claro que um pouco depois, né? Sim. Mas isso que é o que você falou, pra mim é o que é o legal. É porque, um exemplo, quando eu vou jogar futebol, que eu percebo que tem um cara lá que jogou profissionalmente, ou na minha época quando eu jogava que ele tava voando, eu me sentia motivado em poder marcar ele, né? Então, querendo ou não, você parar o Neymar, parou o Neymar. Então você vai ficar reconhecido como isso, o cara que parou o Neymar. É tanto que o David colocou lá no grupo, o cara que parou o Neymar. Mas isso é bom, não é soberba, é porque você jogou mesmo... Pau a pau. Todo mundo sofria, né, contra ele, todo mundo sofria. Isso, porque, justamente, a ideia é justamente essa, né? Como era, tipo assim, por que repercutiu tanto? Porque ninguém parava ele. Naquela época ele estava imparável, voando. Aí o João Marcos lá, magrinho também, biotipo bom, madeira. Como foi a repercussão disso tudo, cara? Cara, assim, tá muito associado a mim, né, devido à briga. Sim. Né, mas ali não foi só eu que conseguiu fazer essa marcação. Teve aquele famoso rodízio, você Lógico. dá uma, você encosta, ninguém toma amarelo, Tô contando, hein? fica chato. O Anderson, o Heleno, o Michel, todo mundo, né?
ajudou nessa tentar anular o Neymar naquele jogo. E por isso que a gente teve um sucesso tão grande. Porque foi um mérito do clube, do time, né? Dentro do jogo. Mas aí ficou muito marcado porque foi comigo. Né? Mas assim, a repercussão ainda no interior de São Paulo, ela ainda existe. Né? Já diminuiu bastante, mas ela ainda existe. Mas assim, é um assunto que eu converso, né? Tranquilamente. Né? Os meninos lá da base sempre ficam brincando comigo. Tem o Ronald, que é do nosso Sub-12. Nem nascido ele era. E ele fica pra mim, vem, Neymar. Ele não pode me ver que ele fica falando isso. A famosa Né? É um maguinho, velho, desse tamanho que fica me enchendo o saco todo dia que ele me vê. Muito bom. Vai 1 ou 2 vezes por semana lá no CT, ele sempre fica, vem, Neymar, vem, Neymar. Mas assim, faz parte, né? É legal pra caramba, muitos meninos tiram onda comigo, né, lá na base, mas foi um episódio que ficou bem marcado. O João, né, é uma figura conhecida não só por isso, né, mas claro pela história do Ceará. Mas o João é esse cara, bicho, brincalhão assim, né? Eu tenho a oportunidade de estar lá no CT e graças a Deus, né? A gente tem uma liberdade legal, uma comunicação legal. Eu posso ficar, vez ou outra, estar ali no CT quando tá rolando nada muito importante ali, poder acompanhar um pouco o treino. E ele é esse cara mesmo, de brincar com os meninos, de os meninos brincarem com ele e ele encarar isso numa boa, né? Porque se você perguntar hoje para qualquer moleque, eles vão falar, conheço o Neymar, camisa 10 da seleção brasileira. Mas muitos deles, como você falou, que tem 12 anos, era nascido. Entendeu? E você entender. Imagina o pai. O pai chega lá no CT com o filho e fala assim pro filho, sabe quem vai ser seu treinador? Quem, pai? O cara que marcou o Neymar. O menino já entra a milhão no treino. Vai nem querer treinar, vai querer falar logo com o João Marcos. Teve agora os meninos que chegam, né? Nas categorias maiores. Né, eu sempre fico brincando com eles também, né? Brinco com os menores, brinco com os maiores. Né, os maiores a gente tenta dar algum feedback, né, que a gente vê em relação ao jogo. E à medida do possível a gente vai ganhando a confiança dos meninos. Né, essa é a ideia. Ganhar a confiança deles para que a gente possa ajudá-los fora de campo também. Não só dentro de campo. E muitos meninos não conhecem. Não sabem nem quem sou eu quando chegam, né? E aí eu sempre converso, vou trocando ideia, não sei o quê, aí eles estão na fila do refeitório, eu passo na frente, não vou esperar juvenil nada, não sei o quê, brincando, né, sempre brincando, né, tudo dentro de um respeito, né, mas aí depois eles começam a descobrir um pouquinho, né, que eu joguei no clube, que eu tive um pouquinho de história dentro do clube, e aí eles começam a primeira... O homem é humilde, sabe administrar. E aí os meninos, a primeira coisa que eles olham, adivinha, que vídeo que é? Não, se colocar lá, João Marcos, o primeiro vídeo que aparece é ele. Mas não adianta. Pô, você brigou com o Neymar, né? Os meninos começam a perguntar isso. Não briguei com o Neymar, não. Aí a gente começa a contar a história. E eu contei uma vez para o pessoal que foi fazer uma reportagem lá, que os meninos que chegaram de avaliação, né? Eu subi no quarto para chamá-los, né, para descer, para fazer a ficha de inscrição, para passar dentro do departamento médico, né, para o médico dar uma olhadinha neles, fazer o exame que precisa ser feito. E aí fui lá, subi, os meninos desceram, fizeram tudo. Depois dos 4, 5 dias, os meninos do clube, que já estavam no clube, relataram que esses meninos que eu fui acordar, eles achavam que eu era motorista do clube. Nossa, fácil. Eles acharam que era motorista do clube, né? E depois que eu fiquei sabendo disso aí eu gastei os moleques pra caramba. Só não chegar de chapeuzinho lá. Motoboy. O bigode lá na portaria eu era o João Marcos. Isso, eu e o bigode acordando ele. Isso é bom, cara. Assim, o tempo vai passando, obviamente, né? As histórias que foram construídas vêm à tona. Porque, graças a Deus, naquela época a internet já era... Mas tem muitas coisas que rolam nos bastidores que a gente não sabe. Eu estava assistindo hoje o Globo Esporte e o Boiadeiro, que é uma resenha pura, estava comentando sobre os bastidores, né, do título, falando que eles ganharam e tinham um jogo para fazer contra o América, se não me engano, no último jogo. Isso. E falam que os caras não conseguiram jogar, pô. Por causa do outro dia, os caras conseguiram acesso. Diz que 2 dias de festa, não teve treinamento. Como é viver isso, né, cara? Porque, querendo ou não, um acesso... Você falou em 2009, o Ranier esteve aqui, ele falou que uma das coisas que marcou ele é no carro de bombeiro, cruzando a cidade, um monte de gente atrás
como é viver isso? Porque é uma realização de um atleta entrar para a história do clube, mas você caiu a ficha rápido, na hora que acabou o jogo, quando estava em cima do caminhão, foi quando chegou em casa, foi no outro dia, se tiver dormindo, né, que muita gente nem dormiu. Não, com certeza. Cara, a gente... Eu já falei algumas vezes isso, né? Porque quando a gente ganhou do Vasco, na segunda rodada do segundo turno daquele ano, de 2-0 lá no Maracanã, quando a gente chegou, tinha muita gente no aeroporto. Muita gente. Foi uma festa muito grande. Né? A gente tinha entrado no G4, se eu não me engano, na penúltima rodada daquele ano, né? Do primeiro turno no G4. E aí depois a gente não saiu mais, né? E ganhando do Vasco fora de casa, foi muito bom, porque a gente tinha perdido pro Juventude em casa. Ou tinha empatado, não lembro. Né? E a gente foi buscar uma vitória fora contra o Vasco. Quando a gente chegou no aeroporto, tinha muita gente. Uma festa muito grande por uma vitória. Né? E aí a gente foi jogar contra a Ponte Preta, conseguimos o acesso. No hotel já teve uma festa muito grande, porque tinha muita gente, muitos torcedores do Ceará que tinham ido para Campinas, né? E depois eles foram para o hotel. Alguns já estavam hospedados no mesmo hotel que a gente. Né? A gente foi para o saguão do hotel, aí teve festa danada pra caramba lá. Quem bebeu, bebeu, o cara da bebida bebia. Quem não dormiu, não dormiu. Né? E quem dormiu, dormiu. E por aí, assim, a gente fez uma festa bem legal lá e já sabia que ia ter uma coisa bem grande aqui. Mas a gente não sabia a dimensão que seria. Né? E quando a gente pousou o avião, que a gente viu o tanto de gente que tinha lá fora, foi uma coisa espantosa. Eu acredito que no Nordeste ainda não tinha acontecido uma festa daquela. Né? Depois houve outras, mas a primeira que eu vi com uma proporção tão grande foi a que o Ceará fez em 2009. A partir daí a gente brinca, né? O resto foi só cópia. Né? Mas o que o Ceará fez, o que a torcida do Ceará fez, foi uma coisa sensacional. E, né? Foi uma semana de comemoração, não foi um dia. Né? A gente chegou no domingo, né? A gente tinha jogado no sábado. Aí nós ficamos no domingo lá, fizemos essa festa com a torcida. Aí ficamos sem treinar na segunda e na terça. Né? A gente treinou na quarta, treinou na quinta e na sexta. Aí jogamos no sábado contra o América de Natal. Conseguiram jogar? Jogamos, mas não jogamos no nível que a gente estava acostumado, né? E a gente estava com o Castelão lotado, se não me engano, tinha 40, quase 50 mil pessoas. E a gente com acesso já garantido na primeira divisão, a gente não estava jogando bem, a torcida... É fogo. Não, é fogo. Não, e o que é engraçado, o boiadeiro fala assim, cara, o torcedor ele é chato. A gente já tinha conseguido acesso, não tem que reclamar, não tem que vaiar. Não tem como. Não tem, é porque é muito, o torcedor ele é emoção, ele quer ganhar todos os jogos. A memória é curta. Né? E assim, João, quem era o mais resenha do grupo? Vidal. Fábio Vidal. Mais resenha de todos. Fábio Vidal não parava. Nem um minuto. Não parava nem um minuto. O que ele pegava no pé do boiadeiro era uma grandeza. Chiando, feito... Pô, todo mundo com o percentual 10, o boiadeiro jogava com 12, quase 13, cara. Ele chamava o boiadeiro de cintura de ovo, né? Era o apelido mais leve que a gente colocava no boiadeiro. Né? Mas assim, era um grupo muito unido. Esse grupo era sensacional. O Fábio Vidal, agora no jogo em Campinas, foi lá ver o PC. O PC repostou a foto dele. Né? O PC, quando chegou no CT lá, ele me deu um abraço muito grande. Ou seja, não foi só dentro de campo, né, que tinha aquele comprometimento, aquela amizade. Ele se estendeu para fora também. E até hoje ele permanece. É isso que é legal. O pessoal um dia perguntou para mim se eu queria um jogo de despedida no Ceará na época, né? Eu falei, quero, cara. Quero sim, mas teve pandemia, teve aquele problema todo, né? E acabou esfriando muito. E aí, quem que você quer chamar? Eu falei, todo o grupo de 2009. Nossa, ia ser bom, hein? Ceará, vamos fazer esse jogo que o Castelão vai lotar, vai dar renda. Né? Eu acho que seria bem legal. Seria, né? não. Você pegar... Vai ser. Né? Vamos lançar aí, vamos subir uma hashtag aí. Vamos subir uma hashtag. Mas imagina, cara. Pô, ia ser muito legal você pegar, fazer um jogo com esses atletas, com os antigos atletas. Né? O Paredão tá dentro do campo, você pegar os atletas que hoje residem
aqui na cidade, os ex-atletas, né? Como o Edmar, que poderia estar jogando um pouinho também, a gente buscaria o Iali e tal. Dava para fazer um negócio bem legal. Cara. Magno Alves, Mota, são da cidade. A gente jogou no campeonato da igreja, que a gente Bastão. joga, o Mota joga lá, inclusive ainda qualidade. Imagina reunir essa galera toda, bicho. Imagina, hein? Ia ser legal, ia Eu ser ia bem comprar legal. ingresso, eu compraria um Ia ingresso. ser bem Ranier legal. no gol. Ranier. Quem? Ranier no gol. Ai, meu Deus. Não dá não, né? Sério? Tem outro não? Tem não, a outra não? Aí, Ranier, essa daí... Mas assim, cara, isso é bom porque, como você falou, vocês têm um grupo até hoje, né? E isso marca. Eu percebo, né? A gente tem muitos amigos alvinegros que gostam, né? E como você falou, todos os títulos têm a sua relevância, obviamente, porque são títulos. Mas de verdade, eu acredito que muita gente lembra muito 2009. Como você falou, não só por ser, entre aspas, o primeiro, mas a forma que foi. Não foi aquele negócio de eu quase subi, não, cara. Foi uma campanha, entendeu? Com autoridade, né? Subiu com autoridade, Isso. né? Assim, a gente tem... Eu tive 2 acessos, né? O primeiro como participando de forma bem direta. E o segundo eu participei apenas de 3 jogos, né? Porque eu estava voltando de lesão no joelho, tinha rompido o ligamento cruzado anterior. Mas se você for ver hoje, dificilmente o pessoal lembra do grupo de 2017 que subiu. E foi um acesso. Né? Pô, os caras também fizeram Sim, história. Os história. caras também conseguiram subir o time. E é legal pra caramba. E você ficou marcado no clube. Mas o pessoal lembra de 2009. Porque eram 16 anos sem estar na primeira divisão. Criou uma identificação muito grande. E isso ninguém vai apagar. Não tem Ninguém como. vai esquecer. Né? Por mais que o grupo de 17 também tenha feito a mesma coisa que o grupo de 2009, o de 2009 ainda ficou mais marcado. Por causa disso. Essa identificação. Aí isso é difícil um grupo todo conseguir. É muito complicado. Né? O Alex Gaibu, ele é de Recife. Né? Ele veio para cá. O pessoal encontra ele, bate foto, agradece também pelo acesso. Isso é legal pra caramba. É muito legal. O João fala assim, né? E o que é legal, assim, que você percebe nele não só a emoção de conquistei, mas assim a alegria, né? De falar assim, cara, 2009 realmente entrou para a história do clube. E quando você fala de identidade, eu tava até comentando com ele assim, não parece o mesmo cara quando tava em campo, bicho. Não parece. E como é um exemplo, né? Vou até pular aqui. Hoje um dos filhos, né, do João joga com ele. E como é hoje, eu tava falando do meu exemplo, eu tenho um sobrinho que joga bola, né? E eu falo que pra mim é complicado analisar ele jogar. Eu tenho que ir muito bem mentalmente porque se eu levo uma pancada, eu já fico preocupado. Se ele erra um passe, pô, não era pra ter feito assim. Então, mas aí é onde entra o meu papel, né? De como eu sou do futebol, então eu não cobro. Eu deixo passar um dia, 2 dias, eu sento com ele, converso. Um exemplo, ele jogou esse final de semana lá pelo Bangu, eles ganharam. Aí eu perguntei aí, cara, como foi o jogo? Jogou bem? Jogou de quê? Primeiro volante, segundo volante? Tu gosta de jogar mais de quê? Mais pra você criar aquela intimidade. Sim. Mas imagina, ele é meu sobrinho, cara. Imagina o filho do cara jogando e ele sendo treinador. Como é viver isso, João? É complicado, cara. É muito complicado. Porque ele tem os méritos dele. Né? Mas daqui a pouco as pessoas vão associar. Claro. Porque eu joguei no clube. Porque eu sou treinador do meu filho. Mas ele tem os méritos dele. Né? Ele começou a jogar no Ceará com 10 anos de idade. O Daniel Sena era o treinador na época. Né? E ele chegou aqui atrás e ele foi evoluindo. E ele terminou aquele ano jogando de titular com o Daniel Sena na PE Cup lá em Recife. Entendeu? E ele fez um campeonato lá muito bom. Eu só observava, eu não estava no campo. Né? Eu estava na parte de gestão naquela época. E aí o Daniel Sena elogiou muito ele. Pô, ele fez uma competição muito boa. Né? E para mim hoje, como treinador, é muito complicado. Né? Daqui a pouco as pessoas vão julgar a minha posição E deixar de olhar entendeu? E deixar de olhar para os méritos dele. É muito difícil isso. Né? E eu analiso como os outros. Né? Por mais que você seja pai, você não pode misturar as coisas.
Né? Teve uma vez que eu fui dar treino pro Sub-12. Era o Miguel, o treinador, ele não podia, ele perguntou se eu poderia dar o treino, eu dei o treino pro Sub-12. E aí a bola foi no goleiro, eu falei, quando a bola for no goleiro, eu quero que os 2 zagueiros abram rápido. E ele não abriu. Ele foi devagar, eu reclamei com ele. Ele abriu o braço pra mim. E aí quando eu falei pra ele, eu não tô aqui como seu pai. Eu tô aqui como seu treinador. Então se eu pedir pra abrir, você abre. E aí ele veio um pouquinho mais o tom da voz. Né? Então eu preciso ter um equilíbrio muito grande dentro disso. E as pessoas começarem a entender que ele tem mérito nas conquistas dele. Não sou só eu. Né? Eu estimulo ele como eu estimulo todos os outros. Mas é complicado pra caramba. E eu tentei ao máximo esconder isso dentro do clube. Mas é difícil. Né? O jogo do ano passado, a gente jogou contra o Juazeiro. Ele começou jogando, não estava muito bem. Né? Aí entrou o Levi no lugar dele. O Levi estava jogando melhor do que ele. Né? Mas o Levi cansou. O Rangel foi, chamou ele para entrar de novo. Quando ele foi entrar, eu falei assim, muda sua atitude. Você não joga nesse nível. E aí ele entrou, e entrou muito bem no jogo, tanto é que o Maranhão, que é o analista do Sub-20, perguntou quem que era o número 5, que tinha jogado muito bem. O Rangel respondeu para ele, é o filho do João. Ele é seu filho, João? Eu falei, é meu filho. Ou seja, dentro do clube, pessoas não sabiam que ele jogava dentro do Ceará. Né? Então ele conquistando as coisas dele por mérito dele. Somente isso. E assim, João, quando você fala disso, entra também aquele, como posso dizer, aquela parte chata, né, das pessoas não entenderem que se ele está ali é por mérito dele. Né? As pessoas rotulam muito isso, de que o Tite sofreu muito isso depois da eliminação na Copa, né? Ah, porque o filho dele estava no banco com ele. O cara é formado, o cara tem... Ele é capacitado para isso, ele está lá porque ele é capacitado. Então, como é viver isso também, né? Porque, querendo ou não, a gente percebe que, como a gente estava falando dos pais aqui, né? Tem muito isso de confundirem, né? A relação de pai e treinador. Uhum. De associar isso. E eu acredito que... eu não estou falando só do João. É claro que eu estou falando de você, mas num modo geral, né? Que os pais, eles prejudicam muito os filhos dele e rotulam muito o treinador como se ele fosse o culpado, entende? Vou dar o seu exemplo, né? Porque é o filho do João, entende? Como é que você lidar com isso? Cara, eu no momento que os atletas entendem, pra mim já tá bom. No momento que o clube entende, pra mim já tá bom. Né? Eu não sou amigo de empresário. Né? Eu acredito que muitos empresários não gostam de mim. Porque quando eu trabalhava na captação e dava treino pro pessoal de avaliação, o menino ele era aprovado por mérito. Não porque... Indicação. Esse fulano aqui indicou, esse Beltrano aqui indicou. Né? Pessoas acham que eu colocava menino na categoria porque eu tinha empresário. Ainda tem essa imagem. Sim. Isso é inevitável. Né? Não tem como fugir disso. Só entra se tiver empresário. Pessoas entram em contato comigo. Eu tenho um amigo aí que mandou um sobrinho, que mandou um filho. Né? Pô, tem como dar uma força? Não, cara, ele vai ser avaliado como todos os outros. Teve um episódio lá que eu não aprovei o sobrinho do Robson. O sobrinho do Robson de Castro. Foi fazer a avaliação. E ele não foi aprovado. Passou 2 semanas com a gente. Ele não foi aprovado. Porque ele era do Sub-17. Ele não tinha nível. Comparando com os outros, ele não era mau jogador. Era bom jogador. O problema é que ele estava abaixo dos outros. Entendeu? E precisa fazer esse comparativo. Ele é inevitável. Sempre vai existir, né? Lógico. Para entrar alguém tem que sair. Sim. Não tem como. E esse é o maior problema que eu encontro na iniciação. Hoje, que é o seguinte. Quando eu cheguei na base, eu ouvi muito. Preferem os meninos de fora. Não dão uma oportunidade para os meninos daqui. O Daniel Chiclete citou, sim, né? Da identificação. E aí, eu ouvi aquilo e comecei a entender algumas coisas. Né? Primeiro eu ouço, eu observo e a partir dali eu começo a tomar as minhas decisões. Né? Eu fui o cara que criei o projeto Areninha Alvinegra.
Pô, eu fui lá na Areninha do Pirambuca. Eu subi a favela atrás do cara. Pra fazer agendamento dos meninos, que a Areninha tava fechada. Eu parei, na Areninha o cara não tava. Eu subi a favela atrás de menino. Eu fui no Quintino Cunha, entrei em favela atrás de menino. Que é o Gustavo Bolinha que tá com a gente hoje lá. Entendeu? E aí, hoje, eu vejo os caras que falavam isso, faziam ao contrário. Dão preferência para os times de fora, não para os times daqui. Eles têm o direito de escolha. Eu não vejo problema nisso, né? Se eles acham que tem que mandar os meninos para fora, zero bronca e vida que segue. Mas no momento que esses saem, outros vão ter que chegar. E às vezes a gente pega menino de fora porque os daqui não querem ir. E esses que saem, às vezes não dão certo. E eu não torço contra, eu torço para que realmente dê certo. Mas daqui a pouco não tá dando certo. Não deu certo lá, eles voltam. E aí? E aí chegou outro. Aquela vaga não tem mais. Você tá entendendo? Pô, eu convidei um menino com 10 anos. Não quis vir. Beleza? Seguimos a vida. Seguimos. Jogamos 2 jogos contra esse menino. Ele não se destacou. Entraram em contato comigo. E aí? Não sei. Porque eu tenho outros para evoluir dentro do clube já. Que estão no nível dele e às vezes até um pouquinho mais alto. Então eu preciso oportunizar primeiro esses que estão comigo. E a gente quer oportunizar os meninos que são daqui do estado, que são daqui da cidade. Mas muitas pessoas não estão entendendo isso. Os clubes daqui querem oportunizar os meninos, mas estão preferindo levar para fora. E como eu disse, é livre escolha. Mas depois lá na frente não pode reclamar que os 2 clubes daqui não dão oportunidade para os meninos. Sim. Esse é o maior problema. Esse é o maior problema que a gente está encontrando hoje dentro para fazer uma captação. O maior problema é esse. Eu, querendo ou não, faço parte, né, também de captação e estou ali no dia a dia do futebol. E também tem essa questão do atleta não querer, dos meninos não quererem. Entende? Uhum. Se tornou tão forte essa relação, né, de falta de identidade com o clube, como você falou, do menino que torce Ceará e do que torce Fortaleza, quando eles estão em campo, é uma diferença muito grande de vontade dele perder e o menino chorar. Tem muitos atletas que perdem, beleza, perdemos. Mas quando você tem uma identificação de verdade com o clube, você entende o que é o clube, tudo isso muda, né? Então eu percebo nas suas palavras, nas suas falas, que é muito mais uma questão de olhares diferentes, né? Não é porque você não quer, não é porque o fulano não quer. Mas dentro dessa idade de iniciação esportiva, existe uma coisa que precisa ser muito respeitada. Chama-se vínculo afetivo. Entendeu? É muito complicado você pegar um menino que está num projeto desde os 5 anos de idade e ele vem com aquela mesma geração. Entendeu? E aí quando vai chegar para os 12, 11 anos, tu vai tentar chamar esse moleque, daqui a pouco ele não quer vir por causa disso. E a gente precisa também saber respeitar isso aí. Não é somente os caras, não é só isso não. Daqui a pouco os pais não querem sair desse projeto porque confia muito no treinador do projeto, porque tem esse vínculo afetivo com os outros amigos, entendeu? E a gente precisa saber respeitar isso. Sim. Tem como. É difícil você quebrar esse vínculo assim numa pancada só, né? Fazer com que o menino, não, você não vai jogar mais aqui, você vai jogar aqui. E não funciona assim. É uma criança e a gente tem que respeitar o tempo dela. Tem criança que é desprendida. Não, eu quero ir. Não, eu quero ir só se for. Sim. Entendeu? E tem tudo isso. Então a gente precisa também, nós, o clube daqui, respeitar tudo isso. Porque não é, como eu disse, a gente não generaliza, né? E não também coloca sempre culpa nos outros. Né? Não dá para colocar somente culpa, não, esses caras aqui não querem mandar. Não funciona assim. Daqui a pouco as crianças também não querem sair. Por causa desse vínculo afetivo. E precisa ser altamente respeitado.
né? Então a gente, na medida que acontece isso, a gente precisa buscar outras alternativas. Não tem como. Não dá para sempre ficar esperando, né? A gente tem que buscar outros e principalmente evoluir quem está dentro do clube. Exatamente. E trazendo a gente falou muito sobre base, falou muito sobre tua carreira e eu queria trazer a conversa mais pros dias atuais. O Ceará foi campeão semana passada, né? Inclusive entrou lá com a taça, com o Durval e tal. E se criou um ambiente muito hostil, né? Na Ilha do Retiro, até pela torcida do esporte, muito do que eles fizeram na semana, no dia do jogo, a questão do áudio vazado, na recepção que a torcida do Ceará teve, que não foi boa. E como era, cara, tá ali, o que foi que tu sentiu, como é que tava o clima na cidade, a importância do jogo? Cara, você entrar no Castelão diante de 60 mil pessoas, foi sensacional. Né, eu coloquei até uma frase ali no meu Instagram que as pessoas perguntam se eu sinto vontade de jogar futebol, né? Ou saudade de jogar futebol. Ali foi o dia que eu senti mais saudade de jogar futebol. Né? Quando você entra, teve uma hora que eu fiquei parado e vendo a torcida, a festa que eles estavam fazendo, e foi sensacional. Sensacional. Né? Foi muito bonito. Né? Foi o dia que eu tive mais saudade de jogar futebol. Né? Mas esse clima hostil ele é criado devido a comportamentos desculpa o termo, de alguns babacas. Né? O futebol ele não é isso, a gente sabe disso. O futebol é sensacional. O futebol ele proporciona coisas sensacionais. O futebol, inclusive essa, né? Poder estar sentado com o João Marcos. Nossa, agora. Né? O futebol ele gera empregos. O futebol, um jogo, ele gera muita coisa. Né? E aí, cara, os caras fazem um gol, ao invés deles comemorarem porque conseguiram um gol fora de casa, isso vai dar uma chance maior deles conseguir o título dentro da Ilha do Retiro. Os caras quebram cadeira e jogam em pessoas. Qual é a lógica disso? Não existe lógica nisso. É uma coisa absurda. Os caras estão jogando cadeira em pessoas que não têm absolutamente nada a ver, que foram ali somente apoiar o seu time de coração. Então não tem, eu não consigo enxergar qualquer coisa que faça sentido em relação a isso. Por exemplo, ser hostil com uma torcida que chega só porque é rival. Sabe, eu não consigo entender isso aí. As pessoas saírem de casa para atirar uma na outra, para tacar pedra na outra, para dar paulada uma na outra. Eu não consigo entender isso. O futebol não é isso. Não é para ser dessa maneira. Sim. Ele tá assim, mas não é para ser dessa maneira. É muito complicado isso aí. E aí o pessoal do esporte ainda não ajuda. Fica jogando. Que vai criando um clima hostil, que vai alimentando algumas coisas, que vai deixando áudios vazarem. Tumultua tudo, né? Quando falaram para mim do áudio, eu não ouvi. Eu nem sei direito o que falaram nesse áudio. Eu só falei o seguinte para os caras. Falei assim, esquece. É só para tirar o foco do Ceará. Não vai acontecer absolutamente nada. Ou seja, os caras tentam, né, de alguma forma desestabilizar a equipe adversária para estar conseguindo o título. Né? Não acho correto, mas se os caras acham que tem que fazer isso aí, vida que segue. E nem deu, né? O Ceará foi campeão. Não deu. Né? Então, aí você começa a ver esse lado do futebol que não é bacana, que não é legal. Se tudo se resumisse dentro de campo e as torcidas fazendo a sua festa, apoiando o seu time, desde que a ofensa ao adversário ela fica somente em palavras e distante, isso também faz parte. Né? Agora, as vias de fato, dar paulada, atirar em alguém, o futebol não é isso, né, cara? É complicado pra caramba. João, a gente tá próximo de encerrar, e essa pergunta aqui, quem mandou pra gente foi o Matheus Bebê. E ele falou um negócio, cara, assim, que foi uma pergunta muito boa. Ele falou como a igreja te ajudou, né? Nesse processo de atleta, família, João. Pessoa, né? Cara, ele é a base, né, mano? É a base onde eu consigo alicerçar a minha família.
né? Eu tenho uma fé muito grande, né? Esses dias até tá na liturgia diária, a gente tá lendo muito, domingo também foi na liturgia. Não perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé também em mim. É Jesus falando isso, né? Então a gente sempre tentou manter a fé de forma que fosse o meu alicerce nos momentos de dificuldade, né? A gente sempre tem que tá olhando isso aí não como uma forma de sucesso, né? A fé, né? Para ganho financeiro, né? Para se aproximar de Deus, só para ter algum sucesso financeiro ou sucesso na carreira, né? Eu não acredito que a vida cristã seja isso, né? A gente está na terra por um propósito, que é adorar a Deus e está buscando o céu. Lógico, somos limitados, somos fracos, né? E por isso que a gente precisa sempre do auxílio de Deus para que a gente possa estar se sustentando, né? E eu tive momentos difíceis dentro do Ceará, principalmente em 2015, né? Que nem relacionado para o jogo era, que eu fiquei de fora de coletivo, né? E então eu estava já conversando com o meu empresário a respeito de procurar outros clubes, porque é uma coisa natural do futebol. Quando precisa mexer, geralmente é o pessoal que não está jogando que sai, né? E ali não tinha o João Marcos, que tinha conseguido coisas nos anos anteriores. Era o João Marcos que estava naquele momento atual, que não estava jogando, né? E que poderia ser mandado embora a qualquer momento, né? E eu continuei trabalhando, e a única vaidade que eu tinha dentro do futebol era o pessoal falar que eu não fui profissional, né? Eu fui profissional até o último dia da minha carreira, né? E nesse tempo de dificuldade eu li um livro muito legal que chama O Silêncio de Maria, né? Exemplo de Maria, que ela, né, não sabia dos planos de Deus, mas mesmo assim ela confiou, ela silenciou e ela esperou, né? E todo mundo sabe o que realmente aconteceu. Então a gente precisa saber e entender a hora que as coisas vão acontecer, e a partir daí você se capacita, né? Você procura manter a sua parte espiritual intacta, né? Até para que você não se corrompa, né? No meio do futebol, que a gente sabe que é um meio muito complicado, Muito hostil, né? É difícil pra caramba, né? A gente sabe que é fraco, sabe que é limitado, então a gente precisa sempre desse auxílio. E se a gente vacilar, com certeza a gente vai cair. Cara, feliz. Muito obrigado pelo convite. Acredito que já lhe conhecia, né? Sempre tive um respeito, uma admiração, obviamente, mas poder entrevistar o João é outra coisa. Uma coisa é você estar ali no dia a dia, né? Não dá nem tempo de conversar direito, porque é uma correria, treino. Então, e poder ter um tempo, né, com o João, assim, isso é muito bom. A gente fica feliz por poder viver isso. Como você falou, o futebol nos proporciona muitas coisas. Eu costumo dizer para os meus amigos que eu sou muito privilegiado. Através do futebol, eu tenho vivido coisas que eu imaginei quando eu queria ser jogador profissional, mas viver como jogador profissional. Não consegui, mas o futebol está me dando a oportunidade de poder vivenciar isso, de estar com pessoas como você, entrevistar, poder entender um pouco mais, né, da cabeça do João, por que você é tão sereno, né? E isso você acabou de falar, pelas suas convicções, aquilo que você acredita, e isso é bom. O podcast tem essa finalidade, cara, poder mostrar um lado que muita gente não conhece dos profissionais que trabalham. Claro que a gente vai estar trazendo jogadores aqui, mas muita gente não sabe da importância do João, né, dentro do Ceará. Fico muito feliz de tê-lo aqui, obrigado por ter vindo, espero que a gente possa marcar outras vezes pra gente conversar muito mais, bater mais papo, né? A gente tem até um presente aqui pra entregar pra ele. Vamos entregar aqui um presente aqui, simples, mas Kitzinho aí do Tá no Bid. todo coração aí. Pode abrir aí. Não, pode tirar aí. Tem uma camisa da taça desse ano, tem uma caneca aí pra... Bora, tá no bid. Tá legal. Também tem uma agenda aí também. Eu fico extremamente feliz, né? A estrear, eu fico extremamente feliz com agendinha, com o convite. Fico
bastante lisonjeado, né, com tudo que vocês falaram a meu respeito, mas eu tento sempre não me envaidecer, né? Sim. Né, tirar a vaidade de dentro de mim, porque eu sei que tudo que há de bom em mim, né, não é mérito meu, mas sim de Deus. Né, eu sei que eu sou fraco, como eu disse, sou inconstante, né? O nosso amor não é perfeito, né? Nosso amor é inconstante, ele é imperfeito, mas a gente, na medida do possível, tenta agradar a Deus de alguma forma, e a forma que eu vejo, né, nesse sentido aí é amando os meus, né, amando a minha família, fazendo com que as pessoas se sintam melhor perto de mim, essa é a ideia, de alguma forma tentar evoluí-las, né, se não for da forma profissional, mas sim pessoal, né, crescer, fazer com que as pessoas cresçam, e a partir daí a gente sempre vai tá aprendendo também, né. Eu ficava muito no grupo de avaliação, e eu sempre dizia pro pessoal, falei assim, eu aprendo muito com vocês, né, porque a gente tem uma realidade de nível de atleta, né, para aplicar trabalho, mas aí chegam os meninos que era aberto, né, eram inscritos, os meninos com algumas dificuldades, até motoras, né, e a gente sabe que o quanto é complicado para executar alguma coisa na parte técnica, né, com essa dificuldade motora, e a gente sempre estava aprendendo, né. Teve um exemplo muito legal do menino, que eu falei para eles o seguinte, falei assim, eu preciso fazer com que vocês, em 5 dias, enxerguem o futebol de uma forma diferente. Porque o futebol sempre ele é visto como carro caro, muito dinheiro, né? Casa bonita, casa grande, né? Tudo muito caro. Mas eu precisava fazer com que eles enxergassem o futebol de outra maneira. Né? E tem um relato de um garoto que, quando terminou a avaliação, a gente faz a avaliação de segunda a sexta. Na sexta-feira a gente dá o resultado final. E esse garoto chegou em mim e falou o seguinte, eu disse, João Marcos, obrigado. Hoje eu enxergo o futebol diferente. Né? Como atleta eu não vou entrar no futebol, mas eu estou cursando educação física. E eu vou conseguir entrar no futebol por outra área. Massa. Isso é legal pra caramba. Muito legal. legal. Né? O futebol ele abraça todo mundo. Ele tem esse poder de abraçar todo mundo. Como eu sempre vou falar, o futebol é sensacional. Eu já pude ver, fui visitar meninos no Hospital do Câncer, né? E hoje, graças a Deus, um tá curado. Sabe, eu fui no Peter Pan e vi o tanto de pessoas que ficam ali tentando ajudar os meninos que estão lá, as crianças que estão lá, né? Com alguma esperança das crianças melhorarem. Então a gente também já vivenciou tudo isso e sabe o quanto é importante a gente tá levando o amor de Deus para as pessoas. Cara, brigadão. A gente tá encerrando. Se inscreva no nosso canal, a gente bateu 400 inscritos 400. hoje. Show. Espero que com o João a gente consiga chegar aí aos 500, aos 1000, né? Nessa pegada. Sigam nossos patrocinadores. Chegou um lanche aí bom pra gente aí da Simone Burger, que tem fortalecido com a gente. O Presidente Pequeno não vai comer. Não vai. Não sei, tá guardado. Chegou aí. Sigam nossos patrocinadores, tem passado aí, Progrifes. Uma parceira nova nossa aí. Boutique Chique aí da Danuzinha. Tamo junto também. Tem muitos patrocinadores, boné, tem uma galera que tem fortalecido o nosso trabalho. Se vocês quiserem também nos patrocinar, fala com a gente aí que vai dar tudo certo. Beleza? Brigadão pela audiência. Acompanha a gente vai gravar um episódio muito bom, falando um pouco sobre o que o João Marcos falou aqui, né? Sobre a igreja, sobre Deus e futebol. Provavelmente com o Pedro Pamplona. Inclusive teve na concentração do Fluminense lá pregando pros caras. E é isso, brigadão, gente. Tá no bid, tá legal. Valeu, até a próxima. Show!